Êxodo capítulo 19, esse é o segundo livro da Bíblia. Se você precisar de alguma Bíblia, acho que tem Bíblia ali disponível. Se alguém estiver precisando, pode levantar uma das mãos e acompanhar aqui a leitura da palavra do Senhor. Êxodo capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 20. A passagem de Êxodo, meus irmãos, é uma passagem que trata do conhecimento de Deus. Na verdade, todo o livro de Êxodo é um livro que trata de Deus se apresentar ao seu povo. José havia falecido juntamente com seus irmãos e também toda a geração que ele acompanhou. E aí, essa geração que nasce, que desenvolve, que cresce no Egito, no exílio do Egito, era uma geração que, de fato, ouviu falar de Deus, mas não tinha uma experiência com Deus, não tinha vida com Deus, não conhecia Deus de perto. Uma geração que cresceu distante, então, desse Deus da aliança, né? Só ouvindo os feitos do Senhor, mas que não havia ainda experimentado um relacionamento com Deus, uma vida com Deus. E então, Êxodo é um texto que Deus se encarrega de se apresentar, de se mostrar, de se revelar, não apenas aos egípcios, mas também ao seu próprio povo, aquela comunidade que cresceu, e o texto diz que cresceu de forma muito numerosa, de modo que os egípcios estavam até com medo que eles tomassem o poder por meio da força, né? Porque era uma nação numerosa. Então, Êxodo trata desse texto, desse momento. E o capítulo 19 trata, então, desse momento mais específico, quando o povo está no monte de Deus, no monte Sinai. Você vê isso no capítulo 3, versículo 1, falando sobre esse local, nesse monte de Deus. E Deus, então, se revela a Moisés em uma teofania, quando ele se apresenta na sarça, falando, então, desse monte. E esse é, sem dúvida, um momento transformador, importante, singular na vida da nação de Israel. E a palavra de Deus, então, narra assim esse momento, capítulo 20 e o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje, e amanhã lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor os limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher,
Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nesse instante pela tua palavra que acabamos de ler. Obrigado, Senhor Deus, pela providência do Senhor em nos mostrar o quão precioso, ó Deus, é, portanto, a revelação do Senhor, ansiar, desejar habitar com o seu povo e se dar a conhecer, apesar de quem somos. Pai, que o nosso coração, portanto, cresça no anseio, no desejo de viver a cada dia esse relacionamento com o Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, que texto impressionante da palavra de Deus. Um texto que marca um momento decisivo na história do povo do Senhor. Um encontro que marca uma etapa nova, uma etapa importante no povo de Deus. Esse é um encontro maravilhoso que a nação de Israel vai ter com o Senhor. E, sem dúvida, encontrar-se com o Senhor é sempre um ponto de mudança na nossa vida. É sempre um ponto de transformação. É sempre um momento novo, porque a vida com o Senhor, o encontro com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, modifica o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida, as nossas motivações, nos dá direção nova, direciona a cada dia a nossa caminhada cristã. Esse é um momento, então, importante aqui. E o que é que Deus, então, lembra ao seu povo nesse encontro? Primeiro, o Senhor fala sobre a sua graça. O Senhor lembra aquela nação sobre a sua graça, o seu favor. Versículo de número 4 do capítulo 19. Veja o que diz a palavra de Deus. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Perceba que no início do texto o Senhor está então falando à nação e lembrando ao povo os seus atos poderosos, os seus feitos poderosos, aquilo que ele realizou na vida do seu povo. E é importante começar assim. É significativo lembrar à nação de Israel quem é Deus e o que ele fez para o seu povo. Porque Deus está chamando o seu povo para se preparar para o encontro. Deus está chamando o seu povo para conhecê-lo. O povo está diante da montanha de Deus, está diante do Monte Sinai. Então Deus lembra essa nação: olha, vejam o que eu fiz por vocês, vejam o que eu realizei por vocês, vejam então aqui o que a minha mão realizou na vida de vocês. Isso nos ensina uma lição importante, irmãos. Antes que você possa se encontrar com Deus, antes que você possa então desfrutar de uma vida com Deus, você precisa ser resgatado por Deus. Você precisa ser alcançado pela graça de Deus. Você precisa então ser restaurado por Deus. Então, esse versículo começa falando sobre essa graça de Deus, sobre esse favor de Deus, sobre essa bondade de Deus. E de que forma isso se revela no texto? Perceba, o primeiro aspecto aqui é Deus lembrando o que ele fez aos egípcios, como ele salvou o povo da escravidão, como Deus então exerceu então atos poderosos e livrou o povo de Deus daquela escravidão. Havia uma nação, imagine, uma nação crescendo diante de um cativeiro, diante de uma escravidão, debaixo então de uma situação difícil, angustiante, longe da sua pátria, longe da sua casa, longe do privilégio de adorar o Senhor, de louvar a Deus. E Deus manifestou a sua graça, resgatando o povo do Egito. Com mão forte e poderosa, o Senhor exerceu julgamento àquela nação com pragas e revelando ao seu povo quem ele era. O grande eu sou, o Senhor de toda a terra. Deus os trouxe para fora. Meus irmãos, esse ato de Deus na vida de Israel, ele é simbólico porque apresenta ou aponta também o ato do Senhor em nossas vidas, quando nós estávamos escravos, debaixo então do pecado, subjugado pela escravidão do pecado, caminhando para a condenação, perdidos em nossas iniquidades, levando o peso então do pecado sobre as nossas costas. O Senhor nos tirou da escravidão.
O Senhor nos resgatou de lá. A mão do Senhor nos salvou e Ele demonstrou a sua graça sobre as nossas vidas. O texto nos fala sobre graça de Deus. Veja o versículo 4 ainda. Ele diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia. Perceba que essa expressão asas de águia aponta para esse significado tão precioso de como a graça de Deus, de como o favor de Deus nos alcançou, nos abraçou, e como a águia que vai levando, conduzindo o seu filhote, Deus então nos carregou nos seus braços, Deus então nos levou para longe do perigo, Deus resgatou a nossa vida. Meus irmãos, que coisa preciosa. É um reflexo do que diz Deuteronômio capítulo 32, versículos de 9 a 12, quando Deus se apresenta exatamente como aquele que nos protege, que nos abraça, que nos leva em suas asas poderosas e nos livra do perigo ou dos perigos deste mundo. Isso é graça, isso é favor, isso é bondade de Deus. Certamente hoje você acordou, levantou, fez as suas atividades, cumpriu os seus rituais, fez aquilo que você então costuma fazer, de repente fez algo diferente. Deus estava sustentando a sua vida, foi a graça de Deus fortalecendo, dando a capacidade, ajudando a você a realizar todas as suas atividades. E é assim todos os dias na nossa vida, e é assim a cada manhã que levantamos, que seguimos para as nossas atividades ordinárias. É a mão do Senhor, é Deus sustentando a nossa vida, e isso é pura graça de Deus. Aquilo que disse o salmista: a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é favor de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Que coisa maravilhosa. Você foi resgatado pela graça de Deus. Tudo foi iniciativa de Deus. Tudo é ação poderosa de Deus em nossas vidas. Um dia Deus estendeu a sua mão, um dia Deus tocou o seu coração. Tinha uma música antiga que dizia numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, no sábado, no domingo. Eu não sei qual foi o dia, mas eu sei que essa graça envolveu a sua alma e como um jardim trouxe beleza e vida à sua vida. Isso é pura graça de Deus. É favor que se manifesta em nossas vidas dia após dia. Não pelo que a gente pode fazer, não por quem somos, não pelo que podemos oferecer a Deus, não pela qualquer capacidade que tenhamos, mas puramente o favor de Deus, revelado a nós, em seu Filho. É interessante, meus irmãos, ver como o Moisés ainda relata o aspecto da identidade que Deus dá ao seu povo. Se você for um pouco mais à frente, você vê no versículo 6, ele dizendo: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Perceba a identidade que o povo então recebe de Deus. Vocês serão povo de Deus, reino de sacerdotes. Vocês serão adotados à família de Deus, inseridos à comunidade da fé. Vocês serão chamados então para a família de Deus. Meus irmãos, que privilégio precioso a gente participar da família de Deus, a gente ser filho de Deus, ser chamado para ser povo de Deus, ser chamado para pertencer à comunidade da fé, receber uma nova identidade, não sermos chamados ou conhecidos de forma aleatória por coisas vulgares, mas somos conhecidos como filhos de Deus, como povo da aliança, como comunidade da fé, como baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo. Essa é a sua identidade. Você pertence ao povo do Senhor. Louvado seja Deus. Esse é um grande privilégio, irmãos, que a palavra de Deus nos fala. É isso que, por exemplo, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, do capítulo 2, nos versículos 9 e 10, ele fala também, tomando como base exatamente esse próprio texto, ele aplica à igreja, dizendo que nós somos essa nação santa de Deus, povo de propriedade de Deus, povo que é o sacerdote de Deus.
Isso também significa, meus irmãos, um aspecto importante sobre a vida da igreja. Aponta para a nossa missão de proclamação desse reino. Você é filho de Deus, então você tem a missão de proclamar esse Deus, esse gracioso Deus. Sabe quando a criança vai com os amigos falar: meu pai é muito forte, meu pai fez isso essa semana, meu pai conseguiu realizar isso, ela fica se gabando ali diante dos coleguinhas, né? Diante dos seus amiguinhos, dizendo: meu pai é muito bom, ele fez isso, aquilo outro. Assim somos nós, como quando somos chamados à família de Deus, nós proclamamos ao mundo e dizemos: olha, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor é maravilhoso, Ele é santo, Ele morreu em uma cruz, enviou o seu Filho para salvar a sua vida. É assim que o povo de Deus vive neste mundo, a missão de proclamar aquele que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É isso que acontece com você? É isso que o seu coração anseia a cada dia? É isso que a sua alma almeja, proclamar o Senhor, viver nessa missão, viver de forma missional diante de um Deus que nos chamou para a sua graça e nós o anunciamos dia após dia ao mundo. Mas uma coisa interessante ainda em Êxodo capítulo 19, o verso de número 4, é o fato de que Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Perceba o versículo 4 diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. A salvação sempre nos conduz a um relacionamento com Deus. Não é apenas escaparmos do julgamento de Deus, não é apenas escaparmos do pecado e da escravidão, não é apenas estarmos seguros do incêndio do inferno, da condenação do inferno, da condenação da alma, mas é muito mais do que isso. A salvação de Deus é um chamado para vivermos um novo relacionamento com Deus, no qual o conhecemos, o servimos, o adoramos, o amamos e somos amados por Ele dia após dia. É se tornar filho de Deus. O que o Senhor está dizendo ao seu povo: olha, eu não apenas livrei vocês para vocês viverem para vocês mesmos, eu não trouxe vocês a esse lugar, eu não fiz coisas extraordinárias ao longo da história de vocês, enviando as 10 pragas, mostrando o meu poder, revelando quem eu sou, simplesmente para vocês ficarem admirados e saírem: tu viu que coisa maravilhosa, como Deus fez coisas grandiosas. Não, eu chamei vocês para um relacionamento comigo. A salvação é um relacionamento com Deus. E esse é um passo crucial aqui, irmãos, porque antes da gente fazer qualquer coisa para Deus, a gente precisa conhecer Deus e viver uma vida com o Senhor. Você que foi resgatado pela graça e pela iniciativa de Deus, você foi chamado a um relacionamento com Deus. O que é um relacionamento com Deus? O que é uma vida com Deus? Não é, obviamente, a gente viver uma religiosidade no automático. Não é viver uma espiritualidade cega, vazia. Não, mas uma espiritualidade de amor, de vínculo, de relacionamento, de conhecê-lo em sua palavra, de falar com Ele por meio da oração, de experimentar a vida com os filhos dEle, que é o povo de Deus. Viver em um relacionamento com Deus é ter uma vida centrada em Deus, em tudo aquilo que a gente faz. É saber, dia após dia, o que Ele anseia, deseja para as nossas vidas, e nós fazemos isso buscando em sua palavra. Você tem desenvolvido um relacionamento com Deus? Você conhece a Deus? Você tem experimentado ouvir a voz de Deus, a sua palavra, ouvir a voz falar com o Senhor em oração, desenvolver uma cultura de relacionamento com o Senhor? Certamente a gente faz isso com pessoas que a gente ama, né? A gente manda aquela mensagem lá no WhatsApp: ei, fulano, como é que tá? Que saudade de você, rapaz. Como você tá? Como passou a semana? Olha, eu tenho orado pela sua vida, espero que você esteja bem. A gente faz isso com quem a gente ama, a gente manda mensagem, né? Todos os dias a gente está lá falando, dá uma ligadinha: olá, tudo bem? Eu estou com saudade de você, tudo bem? Como é que tá? Essas coisas, porque a gente ama se relacionar. Com Deus a gente tem desenvolvido esse tipo de comportamento.
de falar com Ele, de orar, de buscar? Ou é simplesmente no automático? Ou talvez na urgência da vida, Senhor, olha, estou precisando do Senhor, tudo bem, essa semana eu nem mandei um zap aí para o Senhor, não falei nada, né, com o Senhor, eu não liguei, não li a Bíblia, não fiz nada, mas Deus, por favor, o Senhor sabe que eu preciso disso, né? Por favor, Senhor, dá uma atenção aqui para mim. A nossa vida desenvolvida em um relacionamento com Deus é diferente, irmãos. Como disse Jó, eu conheci apenas de ouvir falar, hoje eu conheço, hoje eu sei quem Ele é. Hoje eu sei quem é o meu Deus. Relacionar-se com Deus é sair do superficial, é sair-se dessa vida à margem, dessa vida automática, sair desse modo aleatório, é viver intencionalmente, é conhecê-lo, é colocar o coração aos seus pés, experimentar sua presença, é buscá-lo com intensidade, com vivacidade, com entrega. Deus nos chama como igreja para esse encontro. Deus nos convida como povo de Deus para esse tipo de relacionamento profundo. Outra verdade que esse texto nos ensina, irmãos, uma segunda verdade, é que o Senhor lembra ao povo sobre santidade, sobre consagração. Veja, por favor, o versículo de número 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Versículo de número 17 diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé no monte. Perceba que alguns comandos ao longo do texto, eles vão revelando sobre essa necessidade que Deus aponta aqui para o seu povo de consagração. Consagrar significa simplesmente separar como sagrado, como santo. Separar nossa vida para Deus, separar algo para Deus. Consagrar significa exatamente entender que a nossa missão como povo de Deus consiste em adorá-lo, e nós então entregamos a Ele a nossa vida. Deus diz a Moisés para o povo consagrar. Deus fala a Moisés para que o povo lavasse suas vestes, para que houvesse limpeza, purificação, para que o povo estivesse pronto, preparado para encontrar-se com o Senhor, porque o Senhor vai descer, o Senhor vai encontrar com o seu povo. Assim como acontecia no Éden, na viração do dia, Deus descia, Deus estava com o casal que Ele colocou no jardim e estabelecia relacionamento, vida. Os comandos são claros na palavra de Deus, versículos 10 e 11 do texto, versículos 14 e 15 desse capítulo. O povo precisa consagrar, lavar suas vestes. Fala de pureza, de santidade. É um chamado para se prepararem para o encontro com Deus verdadeiro. Interessante isso aqui, irmãos, porque a gente entende que esse encontro, esse ajuntamento da igreja, é o momento que a comunidade da fé se encontra com o seu Senhor. É o momento que esse povo se reúne como povo de Deus para encontrar-se com Deus, assim como acontecia com o casal no jardim na viração do dia, assim como aconteceu aqui em Êxodo capítulo 19, assim como aconteceu em vários momentos na história do povo do Senhor. O povo se preparava para encontrar com o seu Deus. E esse é um momento para isso. E como a gente se prepara para encontrar com o Senhor? Como a gente guarda o nosso coração para encontrar com o Senhor? Que nível de importância a gente dá a esse momento aqui, de vida, de culto, de comunhão com o nosso Deus? Como a gente vem com o nosso coração para a presença do Senhor? Obviamente você pode vir com ele pesado e coloque seu coração diante de Deus e diz: Senhor, está aqui a minha vida, está quebrada, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode transformar. Senhor, está aqui o meu ser, coloco diante do Senhor. Como a gente se prepara, por exemplo, durante a semana para esse encontro tão importante? Nosso tempo, as nossas disposições. Deus chama o povo para consagrar. Preparem-se para encontrar com o Senhor. Sem dúvida, meus irmãos, isso nos chama a atenção como igreja, como um todo, para a liderança, para
cada membro, cada família, sobre a importância de prepararmos o nosso tempo, a nossa agenda, a nossa vida, em torno desse encontro, em torno desse momento, em torno desse ajuntamento. Nós vamos para a casa de Deus, nós vamos se reunir com a comunidade da fé para o encontro com o nosso Deus. Isso é muito importante, e a palavra de Deus sempre nos fala sobre isso. Por exemplo, quando nós lemos várias ordens do Novo Testamento, Deus dizendo para o seu povo consagrar, Deus dizendo para o seu povo andar em santidade, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia falando para que o seu povo não deixe de congregar, de se reunir, de estar no ajuntamento solene. Então, como povo de Deus, o Senhor habita no meio desse povo, e esse povo então se prepara, se consagra, se coloca diante de Deus, ansioso para encontrar-se com Deus, dia após dia. Que Deus desperte o nosso coração para a importância desse momento. Que Deus desperte o nosso coração para esse encontro, que a gente venha com o nosso coração ansioso para louvá-lo, para exaltá-lo, para ouvir a sua palavra, para estar com o povo de Deus, para elevar a nossa voz a Ele, para orar, buscar a Deus com o coração vibrante, com a alma cheia de alegria por estar na presença do Senhor. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, que os nossos encontros, os nossos ajuntamentos não sejam momentos fúnebres, mas sejam celebrações de corações alegres que se colocam diante de um Deus vivo que reina para todo sempre, por toda a eternidade. Por isso nosso coração se alegra diante dele. Meus irmãos, preparemos o nosso coração para encontrarmos o nosso Senhor. O Deus lembra ao povo sobre a saída, justificação. O Senhor salva, resgata aquele povo. E agora o Senhor lembra sobre a santificação. Se o povo ouvisse a voz de Deus, se o povo estivesse atento à voz de Deus, o Senhor se manifestaria no meio do seu povo. Isso, sem dúvida, é um apontamento para a igreja. Se quisermos ver manifestações de Deus em nosso meio, operações de Deus em nossa vida, que os nossos corações se consagrem dia após dia, que esse encontro seja de alta importância em nossas vidas. Que oremos por ele, que apresentemos a Deus, que oremos pela liderança, por aquele que vai trazer a mensagem, pelos louvores, pelos irmãos que estarão aqui, por aqueles que se reunirão entre nós. Isso é importante, irmãos. Consagração a Deus. O que há em nós que desagrada ao Senhor? Sem dúvida, o Senhor também nos chama a abandonarmos isso, dedicarmos a nossa vida a Deus. Por fim, meus irmãos, os versículos 16 em diante, você tem a glória de Deus, a visão da glória de Deus. Assim, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Observe as imagens da passagem. A fumaça, a fogo, a nuvem, relâmpagos, trovões. A montanha de Deus, ou o monte de Deus, estremece enquanto Deus desce em uma teofania. O que é teofania? É uma manifestação visível da presença de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Deus está descendo, se revelando. Isso acontece quando Deus vem ao planeta pecaminoso, cheio, então, de fogo, de fumaça por todos os lugares. Deus desce e eles se encontram com Deus. Essa passagem nos ensina verdades preciosas sobre a encarnação do Filho de Deus. Se você notar em toda a Bíblia, você tem claramente Deus falando e revelando o desejo de habitar
com o seu povo. No jardim ele descia no final da tarde, na viração do dia, e em muitos outros momentos o Senhor se revelava como aquele que desejava habitar com o seu povo. Aqui Êxodo capítulo 19 é claro nisso também. Deus descendo para habitar com o seu povo. Deus indo para habitar com o seu povo. Isso é um apontamento claro, irmãos, sobre a encarnação. Porque a encarnação de Deus em Cristo Jesus é a revelação de Deus de uma expressão maior de habitar com o seu povo. O Deus indo a nós, a presença de Deus se manifestando, o Deus se revelando em carne, o Deus habitando com o seu povo, o Deus Emanuel, o Cristo, o Eterno, os céus beijando a terra em Cristo Jesus. É disso que o texto está falando. Aquilo que acontece no Monte Sinai aconteceria em um outro tempo, quando o Senhor assumiria a nossa natureza pecaminosa e habitaria em nosso meio. Sabe, queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz assim em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aí diz o texto, e vimos a sua glória. Assim como o povo no Sinai viu a glória de Deus e toda a criação celebrando essa glória que se revela, esse Deus que vem a nós. Cristo, então, se manifestou e nele nós vemos a glória de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, o anseio de Deus de habitar com o seu povo para sempre. Meus irmãos, nós precisamos entender algumas verdades aqui. Primeiro, precisamos de uma verdadeira compreensão de quem é Deus. Perceba uma coisa interessante quando você lê o texto de Êxodo capítulo 19. É o assombro que o povo tem diante de Deus. Você tem isso também em outros momentos. Deuteronômio, por exemplo, quando Deus se revela, o povo diz assim, Senhor, disse assim, Moisés, não permita que Deus fale diretamente conosco, que Ele fale por meio de você. Porque quando Deus fala, o coração da gente se apavora. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que Deus é uma projeção do nosso coração, da figura paterna. A gente acha que Deus é alguém que a gente pode delimitar dentro da nossa compreensão de mundo ou de percepção da realidade. Deus é muito mais do que isso. Deus se revela em sua palavra. E sabe, queridos, às vezes você lê a palavra de Deus, lê a Bíblia e diz assim, nossa, como Deus às vezes se revela de modo tão inesperado assim, eu não imaginaria que Deus poderia fazer isso. Porque às vezes a gente tem uma percepção equivocada de Deus. Deus se revela em sua palavra. E isso é importante entendermos. Precisamos conhecê-lo como Ele é e como Ele veio a nós. Uma segunda realidade, irmãos, isso revela também o caráter da nossa adoração. Se Deus é santo, Deus é poderoso, é grandioso, a nossa adoração precisa expressar o seu caráter em santidade, em devoção, em confiança, adorá-lo com reverência, com admiração, porque Deus é fogo consumidor, diz o autor aos Hebreus. Meus irmãos, passagens como essa devem moldar o nosso coração no que diz respeito à adoração a Deus. Deus não é um objeto que a gente vai ali manipulando, ou um ser que a gente vai adorando da forma que a gente quer, ou coloca aonde a gente quer, não, como se fosse um coleguinha, um amiguinho, sei lá, de muito tempo, ou de infância, e a gente vai se portando para Deus com irreverência, com desrespeito às vezes, tratando as coisas de Deus com indiferença, com desrespeito, com falta de reverência. Só você observar isso em muitos stand-ups que tem por aí, né, em personagens da internet, que ficam tomando o nome de Deus em vão. Quando nós compreendemos quem Ele é, meus irmãos, isso nos leva então a uma adoração reverente, não frívola, não superficial, não banal, mas uma adoração alegre, um coração cheio de alegria de estar na presença do Senhor, vivo pela bondade do nosso Deus.
deve ser profundo, não superficial, deve ser edificante, não divertido, como se estivéssemos em um show de stand-up ou coisa desse tipo. Meus irmãos, é assim que nós estamos adorando a Deus, é assim que o nosso coração tem se portado para Ele, em reverência e admiração. Esse é um texto que, por fim, nos aponta para a realidade do Deus Emanuel, da vinda de Jesus, da encarnação do nosso Salvador. E essa é uma visão escatológica, portanto, do Deus que habita nos céus e resolve habitar conosco. Por isso, eu queria me dirigir a você que não conhece a Jesus. Perceba, esse texto é um anúncio da vinda de Cristo, e Ele veio. Ele foi assunto aos céus, Ele reina na eternidade. Mas saiba, Ele voltará. Ele virá novamente. Ele virá habitar com o seu povo. Ele irá habitar com a sua igreja. Ele irá novamente voltar em glória. E diz a Bíblia que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, até aquele que os transpassaram. Perceba uma coisa, Deus irá e manifestará para nós a sua glória, e a única forma, portanto, de você conhecê-lo e viver com Ele na eternidade é entregando sua vida a Jesus. Não há outra forma de você experimentar os céus, a não ser que o seu coração seja consagrado a Cristo como seu Salvador. A única forma de você habitar na eternidade é em um coração que se rende a Jesus como seu Salvador. Eu queria me dirigir a você, igreja, irmão de Deus, irmão de Cristo, irmão amado. Perceba uma coisa, esse texto nos convida então à perseverança, a continuarmos crendo e confiando e vivendo cada dia na expectativa do retorno do nosso Senhor. Um dia Ele voltará, não estaremos no Monte Sinai, mas estaremos então aguardando a sua vinda, e aonde estivermos, a sua glória se revelará a nós, e nós subiremos para Ele, com Ele, para a eternidade. Essa é a perseverança, meus irmãos, que deve estar no nosso coração a cada manhã que você levantar. Pode ser o dia que o Senhor voltará. Então viva com essa expectativa. A cada encontro que a igreja se reúne, é nessa esperança que a gente se move e se reúne aqui. Nós estamos como que na antessala da eternidade, como um povo que está se reunindo, aguardando Deus se manifestar em glória para buscar a sua igreja. Me volto a você, pais que estão aqui, a vocês, pais que estão aqui essa manhã. Ensine sobre a eternidade aos seus filhos. Fale para eles que um dia eles verão o Papai do céu. Talvez eles não entendam isso agora, né? Ou não compreendam quando você fala e diz assim: olha, o Papai do céu. Papai, mas mamãe, eu nunca vi o Papai do céu. Não se preocupe, meu filho, um dia você verá o seu Salvador. Ele virá em glória para buscar o seu povo. Meus irmãos, que essa igreja se mova a cada dia nessa expectativa, que os encontros da nossa comunidade, que ao nos reunirmos aqui, seja sempre um encontro com a manifestação da graça de Deus em nossas vidas, trazendo esperança, renovando as nossas forças, de um Deus que vai se revelando a nós, que a gente vai crescendo no conhecimento dEle. Venha para cada domingo se reunir com a comunidade com essa expectativa: eu estou indo me encontrar com o meu Salvador. Eu estou indo encontrar com o meu Salvador. Por isso, venha com o coração alegre para louvá-lo e adorá-lo a cada dia. Que Deus, irmãos, nos abençoe e encha nosso coração com essa expectativa e desejo de conhecê-lo mais e mais a cada encontro que temos, e nos dê a perseverança para o encontrarmos e, como diz a Bíblia, o vermos como Ele é.